Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre um componente importante da atividade de todo vendedor, o processo de negociação. Vamos aos objetivos da aula. Os objetivos desta aula serão entender o que é uma negociação, conhecer as estratégias e táticas para realizar a negociação e também conhecer os diferentes perfis de negociadores para saber como negociar com eles. Vamos lá? Todos somos negociadores. Diariamente nós negociamos com parentes, com amigos, jogadores negociam com juízes, funcionários negociam com empregadores, motoristas negociam com policiais e alunos negociam com professores, não é mesmo? A propósito, eu deixei nos slides aí para vocês um link com algumas dicas de como pedir um prazo para o professor. Com frequência a gente quer isso, não é mesmo? E certamente negociamos também no âmbito profissional, seja com os nossos chefes ou então quando vendemos. E seja quando a gente vende um bem de maior valor, como um carro, ou também quando a gente vende bens de menores valores ou que são mais corriqueiros. Mas o que é negociação? Podemos definir negociação como o uso de habilidades de comunicação e de barganha para administrar conflitos e chegar a resultados mutuamente satisfatórios. Falamos aqui em habilidades de comunicação, né, e falamos de resultados. Falamos aqui de resultados. Que resultados podemos ter a partir da negociação? Numa negociação, nós temos frequentemente dois ou mais interesses que possivelmente serão conflitantes. A expectativa numa negociação é que a gente consiga encontrar um interesse comum, né, um ponto de acordo entre aqueles que participam da negociação. Quanto mais a gente se afasta do interesse comum, maior é a competição. A expectativa ao realizar a negociação é que a gente conduza para uma lógica mais cooperativa, em que os interesses comuns sejam atendidos. Mas vemos que nós podemos atender mais o interesse de um ou de outro, podemos caminhar mais para a competição ou mais para a cooperação. Assim, nós temos basicamente 4 resultados possíveis. Numa situação ideal, os dois lados vão ganhar. É o tipo de negociação que a gente chama de negociação ganha-ganha. O resultado da negociação é benéfica para os interesses das duas partes, ou mais, né, que negociam no processo. Nós podemos ter também uma negociação no pior cenário em que todo mundo perde, que é a negociação perde-perde. Nesse cenário, nem os interesses de um, nem os interesses de outro dos interlocutores são atendidos. É o pior cenário possível. Um outro cenário também é o cenário que a gente chamaria de ganha-perde, ou então o cenário do perde-ganha. Nesse cenário, somente um dos lados é beneficiado. Não é um cenário interessante também, porque com o tempo acaba se desgastando a relação entre os envolvidos, ou a própria atividade de negociação em si pode desgastar esse relacionamento. Uma outra maneira de definir negociação é visualizá-la como um processo de alcançar objetivos por meio de um acordo nas situações em que existam interesses comuns, complementares e opostos, isto é, conflitos, divergências, antagonismos de ideias e posições. Como é um processo, a maneira como desenvolvemos esse processo vai ser decisiva para o desfecho da negociação. Bom, já que falamos de um processo, mas quais seriam então as etapas desse processo? A primeira etapa seria o planejamento. No planejamento, nós vamos nos preparar para o processo de negociação. Quando a negociação de fato começa, a gente tem abertura. Na abertura, cada uma das partes apresenta suas demandas e aí o diálogo começa a acontecer, né? E cada lado vai conhecer o oponente. Nesse processo de conhecer o oponente, haverá um esforço de cada parte para convencer a outra parte de ceder um pouco para que o interesse comum seja alcançado. A isso nós chamamos de persuasão. Em algumas situações, um lado vai ter maior poder de persuasão que outro. E aí nós vamos caminhar para aquelas situações, né? Talvez ganha-perde ou perde-ganha. O ideal é que a persuasão seja usada de forma ética, de forma que a gente tenha uma relação ganha-ganha. No processo, então, avança e nós temos a etapa de fechamento. No fechamento ocorre, então, a decisão da negociação. Uma vez que a decisão encerra-se, nós caminhamos para uma etapa de controle e avaliação, que vai nos dar alguns elementos que permitirão fazer um novo planejamento. Note que as etapas de planejamento e de controle e avaliação, que estão no início e no final, respectivamente, elas não envolvem necessariamente o contato com o oponente, né, com o outro participante do processo de negociação.
São etapas anteriores e posteriores. E as etapas da abertura até o fechamento, elas de fato vão exigir o contato. Precisamos estar preparados para planejar o processo de negociação, conduzir todas as etapas que envolvem um contato e também devemos ser capazes de realizar o controle e avaliação ao final do processo de negociação. Numa perspectiva histórica, é possível também situar a evolução do processo de negociação. Numa etapa que poderíamos chamar de ação da produção, entre a Revolução Industrial e a Primeira Guerra Mundial, o foco estava na produção, buscava-se eficiência do processo produtivo. O marketing ainda era incipiente, então a relação com o cliente ainda era de pouca atenção. Então a negociação era muito do tipo ganha-perde, ou perde-ganha. Quem tinha mais poder no processo de negociação ganhava mais com o processo. Entre o fim da Segunda Guerra Mundial até a década de 50, nós tivemos fortes crises. A estrutura do mundo todo mudou muito. Então, a área de marketing floresceu, é uma etapa que nós estamos chamando aqui de ação de vendas, e aí o foco começa na competição. Depois de 1930, quando a gente tem a quebra da Bolsa de Nova York, o mundo desenvolvido apresenta um grande desenvolvimento do capitalismo, integração das economias, e aí aumenta a competição entre as empresas. Então as empresas precisam dar mais atenção para os clientes, e aí na negociação ganha mais ou aparece mais aquelas pessoas que têm maiores capacidades de negociar, e que trazem maiores vantagens. Na década de 50, a partir também da década de 50, começa a aparecer um foco também na satisfação do cliente. A partir do momento que as empresas compartilham mais ou menos a mesma qualidade dos produtos e atuam nos mesmos mercados e conseguem atingir preços e condições parecidas, aquelas que conseguem criar um diferencial, que criam valor, vão ser aquelas que vão ser mais atrativas dentro do processo de negociação. Então agora as ações de marketing se voltam para atender as expectativas do cliente. E aí a negociação agora ela recebe muito valor, porque a gente tem mais pressão competitiva. Atualmente, o que acontece? O foco está nas negociações, a gente passou numa etapa de produção, de competição, de satisfação do cliente, o foco agora está na negociação. A relação com os clientes ela busca superar as expectativas deles, então não é só atender as expectativas, a gente quer encantar o cliente. E a negociação ela não vai ser mais só feita a partir da intuição, mas a partir de uma adoção de técnicas de negociação. Inclusive é o motivo dessa aula. Por isso, nós temos alguns princípios gerais, estratégias e táticas que nós podemos usar para negociar. Em relação aos princípios gerais, nós temos aqui alguns princípios que são interessantes. O primeiro é de que nós temos o princípio da barganha posicional, de Fisher, que é um elemento natural de toda negociação. As pessoas envolvidas na negociação provavelmente terão pontos de vista diferentes sobre a negociação, expectativas diferentes e lutarão para manter e ter benefícios considerando essas perspectivas diferentes. Então é esperado mesmo que haja uma oposição entre quem negocia. Outro princípio é que as pessoas precisam respeitar as outras e se colocar no lugar delas, empatia. O que está em discussão sempre numa negociação são as ideias, os negócios ou ponto de vista. Negociação não é uma briga de egos. Quem participa de negociação também precisa saber ouvir e falar adequadamente com as partes para que todos entendam as vantagens e desvantagens do processo. Negociação sempre é um processo de comunicação. No processo de negociação, ainda é fundamental que haja clareza, ética e moral, para que as condições e as propostas conduzam a uma negociação justa. Bom, falando então um pouco das técnicas, das táticas que nós podemos usar para negociar, nós temos aqui um conjunto de 10 táticas interessantes que podemos aplicar. Vamos conhecer cada uma delas. Número 1. Não encare a negociação como uma guerra, apenas busque alternativas que tragam vantagens a todos. Adote uma postura colaborativa. Certo, mas que posturas seriam essas? Vamos conhecer e voltamos aqui. Nós temos 3 posturas clássicas, e nós já falamos delas aqui um pouquinho, que são as posturas do tipo ganha-perde, ganha-ganha e perde-perde. Vamos falar um pouco mais delas agora. A postura competitiva ganha-perde é aquela que é adotada pelo negociador que está interessado apenas na satisfação dos seus próprios interesses. Ele vai ser hostil, manipulador e vai tentar cativar ou enganar a outra parte para levar vantagens e tudo. A frase que sintetiza aí essa ideia da postura competitiva ganha-perde é: o mundo é dos espertos.
A postura colaborativa ganha-ganha é aquela que é adotada pelo negociador que acredita que um bom acordo deve satisfazer ambos os lados, possibilitando negociações futuras. Ele investe em relacionamentos pensando no médio e no longo prazo. É a postura mais colaborativa possível. A frase que sintetiza essa visão, né, da postura ganha-ganha é a seguinte: não se trata do meu jeito ou do seu jeito, e sim do melhor jeito. A postura kamikaze é a do tipo perde-perde. Ela vai ser usada por um negociador que não se importa em perder desde que o outro perca. Essa postura inviabiliza negociações posteriores e ainda prejudica a empresa. A frase que resumiria isso aí é: vamos explodir juntos. Eu não sei se talvez você sabe disso, né? Mas os kamikazes eram pilotos japoneses na Segunda Guerra Mundial que se matavam, né, para poder destruir outros aviões e porta-aviões e artilharia do inimigo. Não é o que nós queremos, né, para o processo de negociação. Bom, então, o primeiro princípio é adotar uma postura colaborativa, ou seja, se possível, né, uma postura ganha-ganha. Segunda tática de negociação: planejar por escrito a sua negociação, pois isso lhe dará maior controle e eficácia da situação. Então, aquela etapa inicial de planejamento, ela deve envolver, né, essa escrita, essa documentação do seu planejamento. Terceira tática: estabeleça metas e expectativas altas, mas realistas, com possibilidades concretas de efetivação, mas esteja atento para satisfazer as metas do outro também. Toda vez que você for negociar, você começa com a expectativa alta. É sempre o ideal. Não deixe as suas expectativas, né, no início da negociação muito baixas, porque provavelmente no processo de negociação você vai ter que baixá-las, né? Senão você perde. Quarta tática: mostre convicção em seus argumentos, mas não inflexibilidade diante de novas ideias e condições. Né? Para você persuadir o outro, você precisa ter convicção do que você acredita dentro daquela sua proposta, dentro dos seus argumentos, dentro do que você defende. Mas também você não pode ser excessivamente convicto ao ponto de se tornar inflexível e inviabilizar todo o processo de negociação. Bom, a quinta tática, né? Não alimente demasiadamente o seu ego, querendo domínio e exclusividade de todas as ideias. Seja habilidoso em fazer com que suas ideias aparentem ser do outro. Sexta tática: não queira ser o dono da verdade ou possuir autoridade total. Se você não estiver suficientemente preparado para a negociação vai caminhar para o resultado, né, vai ter fracasso. Sétima tática: aprenda a identificar as motivações do outro, as quais não se referem unicamente a dinheiro, mas também a status, projeção, segurança, entre outras. Conheça tanto os estilos dos negociadores, quanto seja capaz de estabelecer o rapport com eles. Você sabe quais são os estilos de negociadores? Já ouviu falar desse termo rapport? Vamos conhecer os dois, né? O rapport é uma situação de negociação em que chegou um clima tão agradável para a negociação que os dois interlocutores se colocam na mesma frequência mental mesmo, como se eles estivessem falando da mesma coisa, estivessem pensando a mesma coisa, se sentissem no mesmo universo, no mesmo ambiente. Isso cria um clima de confiança, de harmonia e cooperação tão bom que a negociação flui com muita suavidade. É o nosso objetivo, né? A gente quer chegar nesse ponto aí. Para isso, a gente precisa ter alguns cuidados, a gente tem que se preparar, né? Então, como que a gente chega nessa situação? Primeiro, sim, você precisa manter um bom contato visual, sem exagero, para você garantir a confiança. É olhar nos olhos mesmo, né? Então, você não deve evitar contato visual, nem ficar distraído, olhando no celular, né? Ou conversar com a pessoa sem olhar para ela. É bom também, considerando ainda esses aspectos físicos, né? A gente manter os braços e a palma da mão aberta, né? Os pés devem ficar bem firmes no chão, as pernas descruzadas, né? Para que a pessoa sinta que você está receptivo. Ficar de braço cruzado, né? E ficar batendo o dedo na mão ou apoiando o queixo na mão, né? Pode comunicar para o cliente que você está entediado ou que você está com a mente fechada e não quer ouvir. Não é uma boa situação, né? E atrapalha chegar a essa situação do rapport. Uma coisa que você deve fazer também é aproveitar o princípio dos neurônios espelho. Nós temos neurônios que, para poder criar essa relação de empatia, eles fazem com que nós tenhamos reações que nós nem mesmo percebemos. Quando a gente conversa com outra pessoa e que a gente sente que aquela conversa está boa, que aquela situação está agradável, nós começamos a copiar a pessoa. Então a pessoa, por exemplo, põe a mão dá uma coçadinha na cabeça, você vai lá e coça também, né? No mesmo lugar.
Então, movimentar de acordo com esses movimentos que o cliente faz são uma coisa muito positiva, né? Vai fazer com que ele perceba que você está sentindo bem, né, em estar com ele, estar conversando com ele. Né? Agora você fica andando de um lado para o outro, né? Fazer movimentos rápidos, gesticular com velocidade, né? E demonstrar que você está nervoso ou tenso, isso vai atrapalhar e vai dificultar chegar a esse aporte. Cada cultura vai ter um critério para isso, mas de maneira geral a gente precisa respeitar a distância pessoal para que a pessoa se sinta à vontade. Normalmente não é muito bom assim, a gente ficar perto demais da pessoa, porque isso comunica que você está passando, né, do limite ali e a pessoa se sente desconfortável. Mas também não é bom você ficar longe demais, né? Senão você vai criar também uma sensação de que você não quer estar perto da pessoa. Então você precisa ter um equilíbrio nisso aí. É bom também sorrir moderadamente, na hora certa, né? Ficar de cara fechada normalmente é uma coisa que vai atrapalhar, né, a pessoa se sentir à vontade. De maneira geral, para chegar ao rapport também, a gente precisa demonstrar equilíbrio emocional, né? Reagir sempre de forma adequada, né? O cliente contou uma piada, você ri com o equilíbrio daquela piada, né, você está numa negociação ali e tem uma situação tensa que está causando um problema, você não vai rir, né? Se você demonstrar uma expressão de preocupação, também não vai ser exagerada, né? Nesse sentido, né, o tom de voz, a altura que a gente fala, o ritmo, né, vai ter que ser muito bem treinado para a gente poder falar de uma forma compatível com o que a gente tem intenção de comunicar. Se eu quero comunicar uma coisa que eu tenho convicção, eu tenho que falar com a voz firme, né? E numa velocidade compatível com o que eu quero também, né, comunicar. A gente falou que, além do rapport, a gente precisa levar em conta também o estilo de negociação do nosso interlocutor, para que a gente possa conduzir com sucesso a negociação. A literatura traz para a gente 4 estilos de negociadores: o analítico, o pragmático, o afável e o expressivo. Eles têm um jeito, né, de negociar e de lidar com a razão, com a emoção, que vai influenciar a forma como a negociação vai ser conduzida. Então, naquela etapa que você está entendendo o cliente, talvez seja a pessoa com quem você negocia, né? É importante você conseguir identificar em que perfil que ele está. Vamos então conhecer os 4 perfis de negociadores. O perfil pragmático é aquele das pessoas que são práticas e realistas. São aquelas que vão direto ao assunto, não gostam de perder tempo. Elas possuem um tom de voz e aperto de mão firme e seus gestos são impositivos. São pessoas obstinadas e impacientes. Não tem paciência para ficar esperando longas explicações e detalhamento das coisas. São pessoas que buscam poder e podem às vezes até ser insensíveis. Outro perfil é dos negociadores analíticos. Para as pessoas desse perfil, quanto maior a quantidade de informações e detalhamento de um produto e serviço, mais sucesso a gente vai ter na negociação. São pessoas organizadas, com um tom de voz constante, com pouca variação. Eles costumam ser muito atentos também, mas não demonstram as emoções facilmente. Eles procuram sempre entender as vantagens e desvantagens de todas as possíveis consequências ao adquirir um bem. Têm uma preocupação em ser justos e agir com base em princípios, algumas vezes até com uma excessiva rigidez. São metódicos, idealistas, gostam de aprender e pesquisar. Podem passar a impressão de não saírem do lugar, ou de ficarem paralisados, demorando para decidir, mas quando eles decidem também, eles são bastante assertivos. Eles são críticos e às vezes podem ser bem teimosos também. Bom, outro perfil é o perfil das pessoas expressivas. Essas pessoas são eloquentes, têm gestos largos, falam alto, né? Eles geralmente são movidos pela intuição. Buscam popularidade e podem ser centrados em si mesmos. Essas pessoas geralmente não vão direto ao assunto. Possivelmente a pessoa com esse perfil vai te mostrar fotos pessoais, vai falar pra caramba, conversar muito, né? E ele espera que seja criado, né, um relacionamento com você. Né? E esse relacionamento vai ser baseado nesses diálogos, nessas conversas. Né? Ele quer criar uma amizade. Eles vão se preocupar com as pessoas e vão procurar ter uma harmonia nos relacionamentos. Mas às vezes eles vão ser muito objetivos e isso pode se tornar um obstáculo para você negociar. Né? Alguns deles podem ser narcisistas, né, e exibicionistas. Bom, finalmente o perfil afável vai ser aquele daquelas pessoas que têm gestos e voz suaves, né?
eles geralmente vão se preocupar com os valores sociais e o equilíbrio nas relações. Geralmente eles vão fazer avaliações subjetivas quando eles vão fazer as suas escolhas, né, ou ao apresentar as suas propostas. Geralmente são pessoas que vão buscar a paz e vão ter apego à tradição, né? Eles vão procurar fazer as coisas sempre do jeito que elas já foram feitas antes, vão tentar manter, né, o que está. As pessoas desse perfil, elas não têm pressa, então não adianta você como vendedor, como negociador, ter pressa com elas, porque elas vão ser tranquilas, vão ser gentis, vão demorar um tempo para poder decidir, elas não decidem rápido, né? Elas sempre vão também subordinar o pensamento aos seus sentimentos e, com frequência, elas vão buscar opiniões de outros para se decidir. Inconscientemente, essas pessoas acabam buscando a aprovação de outros e uma relação de cumplicidade, né, de amizade, de proximidade para desenvolver, né, ali a negociação. Em algumas situações, eles vão parecer indecisos, né, e do mesmo jeito que eles criam, né, uma relação de amor, né, esse amor pode virar ódio, né, se eles sentirem que foram traídos de alguma maneira, já que eles pensam mais com o coração. Eles também podem ser do tipo depressivo e exigir mais atenção também no, né, como a gente negocia. Então, muito importante a gente reunir informações sobre a pessoa e empresa com a qual a gente irá negociar. Né? Você pode usar internet, jornais, revistas, livros, né? Conversar com outras pessoas que conhecem a empresa. Né? É bom ter na cabeça aí esses perfis, né? Para que na hora que você for negociar, você ir, né, aprendendo, né, e desenvolvendo a sua habilidade de negociar com esses perfis diferentes. Bom, voltando às táticas de negociação, temos a 8ª tática. Leve o outro a tomar hipoteticamente o seu lugar. Isso ajudará a resolver um problema que você considerava sem solução. Uma 9ª tática também é pedir algo em troca e acrescentar vantagens extras. Então você aproveita o momento ali psicologicamente certo, né, como do fechamento do negócio, para você pedir alguma coisa em troca e adicionar umas vantagens e alterar as condições ali do que já tinha sido discutido até aquele momento. É uma tática interessante. E a 10ª tática é lembrar que a negociação de hoje repercute na de amanhã. Então estabeleça sua argumentação na premissa de que você irá se contatar outras vezes com a mesma pessoa. É a questão fundamental, né? Precisamos fidelizar o cliente e a negociação existe para isso, para que a gente possa criar um relacionamento e manter esse relacionamento com o cliente ao longo do tempo. Temos então alguns desafios, né, depois de ouvir essas táticas. O primeiro deles é não reagir. A gente precisa controlar a nossa própria natureza para que a gente não seja manipulado, né, durante a negociação. Na verdade, nós é que precisamos desarmar os argumentos do nosso oponente durante o processo de disputa ali, né, de discussão, né, no processo de negociação. E se em algum momento, né, com quem estamos negociando está ganhando o jogo, nós precisamos virar esse jogo. Né? O plano é que a gente consiga facilitar o sim e dificultar o não. Temos então 5 estratégias que a gente pode usar para cada caso desse. Né? Então, nós precisamos ampliar a nossa visão, precisamos ser capazes de, em algum momento da negociação, passar para o lado, né, do nosso oponente. Então, a gente também demonstrar que a gente se importa com as questões que foram colocadas, né, aquele momento que a gente cede, né, um pouco, para que o outro sinta que a gente está trabalhando do lado dele no processo de negociação. Quando o nosso oponente apresentar a proposta dele, a gente muda o jogo não rejeitando o que ele está apresentando, mas a gente pode reformular a proposta que foi colocada. A ideia para a gente construir o sim, né, para a gente chegar lá no sim, é construir uma ponte dourada, né? Então aquela ponte que vai conduzir de fato a negociação ao que a gente quer, né? Um resultado que seja bom para os dois lados. E para a gente evitar o não, a gente precisa, né, buscar para que os dois, né, ou que todos, né, ou que o nosso oponente principalmente, possa cair em si, né? Que ali tem uma vantagem, né? Um benefício irrecusável, né? Que vale a pena continuar com o processo. Se a gente juntar as coisas, temos esse quadro aqui interessantíssimo. Nele associamos os obstáculos, os desafios e as estratégias. Então temos um desafio, a gente precisa não reagir. O obstáculo que a gente tem, né, é o nosso próprio comportamento. Então a estratégia que a gente pode adotar é de ampliar a nossa visão. Outro desafio que a gente tem é que a gente precisa desarmar o oponente. Aí,
O obstáculo que a gente vai ter é as emoções dos outros. Nós precisamos, de certa forma, né, conhecer e manipular essas emoções. Então, uma estratégia que a gente tem é ceder para a gente poder passar para o lado deles, durante o processo lá da negociação. Um desafio que a gente tem é mudar o jogo, para a gente poder chegar no sim. Só que para mudar o jogo, eu tenho como obstáculo a posição que o outro já tomou. Ele quer também, né, conseguir o sim dele, né? Então a estratégia que a gente tem é não rejeitar o que ele está propondo. Né? Então se ele tem uma posição que ele já assumiu, a gente não rejeita essa posição, mas a gente tenta negociar com ele para reformular a posição. E ao reformular, a gente tenta, né, conduzir isso para um interesse comum, de forma a ter uma relação ganha-ganha. Outro desafio que a gente tem também é que a gente quer facilitar o sim, a gente quer chegar no fechamento da venda, né? Então o obstáculo que a gente tem é o descontentamento dos outros, né? Pode ser que a pessoa no processo não ficou satisfeito com o que foi negociado até ali. Então a estratégia que a gente tem é criar o que a gente chama de ponte dourada. A gente precisa deixar claro para o cliente que aquela é a grande chance irrecusável. Se ele disser não, ele vai perder aquela oportunidade. O desafio que a gente tem também é dificultar o não, né? E dificultar o não envolve um obstáculo que é o poder dos outros, né? O outro tem o poder de escolha. Ele pode dizer não. Então nós precisamos, como estratégia, adotar, né, a ideia de fazer o nosso oponente cair em si. Ele perceber que realmente, né, ele talvez não está cedendo o suficiente, ou ele não conseguiu entender, talvez, né, todos os benefícios que nossa proposta traz. Então essa é uma análise muito interessante, a gente pensar em termos de desafios que a gente tem, os obstáculos que a gente vai enfrentar no processo e que estratégias a gente pode adotar para o enfrentamento. Esperamos que ao final dessa aula tenha ficado claro para você o que é uma negociação, quais são as estratégias e as táticas que podemos utilizar para negociar melhor e que tenha ficado claro também quais são os perfis de negociadores que vamos encontrar. Caso tenha dúvidas, entre em contato.